Então, vamos lá. Bom, agradeço aí primeiro o convite. O TJ Piauí se sente lisonjeado de estar nesse painel. E nós vamos trazer aqui uma experiência recente que nós estamos ainda vivendo sobre isso. Bom, lá em fevereiro de 2023, logo que começou a nossa gestão, a gente foi até o CNJ, junto com o nosso presidente, em meio a uma enxurrada de problemas com relação à estabilidade do PJE. O nosso PJE está rodando na nuvem do CNJ, já faz algum tempo, ainda está, hoje ainda roda, e nós fomos lá para dialogar, para conversar e saber como é que a gente podia dar as mãos para tentar solucionar essa problemática, né? E lá nessa reunião foi uma reunião muito produtiva, onde nós tivemos a certeza que nós deveríamos sair da estrutura de nuvem do CNJ e passar pelo menos para uma estrutura de nuvem própria, né? Porque era muito cômodo a gente estar lá no CNJ, a gente tinha terceirizado tudo, né? A gente ficava ali como um cliente, né? Somente usufruindo das benesses ali, da experiência, da expertise, tanto é que nós até hoje não temos expertise muito grande dentro do quadro do tribunal com relação a isso, né? Era uma economia, mas isso onerava muito o CNJ, era 10% do orçamento, ainda é, né, de orçamento de TI do CNJ, né? E no TJPI a gente teria também a vantagem, se a gente trouxesse, assim que a gente trouxesse para a nuvem, a gente pensava na época, né, nós teríamos uma autonomia maior para poder atuar em momentos de crise, coisa que nós não tínhamos. A gente precisava abrir um chamado, precisa ainda, né? A gente precisava aguardar a solução de lá, e isso era muito incômodo, porque nós éramos cobrados. Mas, por outro lado, nós acabaremos liberando o orçamento do CNJ. Absorveríamos um custo do TJPI mesmo sem expertise. Bom, o que foi que nós vimos, né? Caso nós tivéssemos dúvida entre ficar no ambiente on-premise ou para a nuvem, a gente pode analisar aqui a realidade do TJ, como é que era, do TJ do Piauí. Ainda é, né? Hoje, nós temos uma sala-cofre, nós temos hoje um contrato com uma empresa de suporte à infra e cybersecurity. Nós temos uma boa expertise também em cybersecurity com os servidores do quadro e alguns equipamentos também top de linha. Então, estamos bem servidos no nosso data center. Só que, contra essa migração para um ambiente on-premise, nós não temos um data center replicado. Não temos, né? Nós estamos perdendo a nossa pequena equipe de infra, de servidores, para evasão. Então, nós já perdemos um para um outro concurso e o outro está indo para Portugal em breve, né? E aí nós vamos ficar com 2 ou 3, eu acredito, né? Que já era pouco, vai ser agora impossível de lidar. Os servidores, os equipamentos que estão na sala-cofre, datam de 10 anos, de quando compraram a sala-cofre, né? Alguns deles estão sem garantia, e a gente está migrando para uma estrutura de HCI, mas a previsão é de instalação lá em 2024. A desvantagem do ambiente on-premise também é que a gente tem que dimensionar o custo dele pelo pico, né, de consumo, né? Então, a gente acaba comprando um canhão para matar uma formiga, muitas vezes, né? E isso sai um custo muito elevado para a gente, né? No ambiente cloud, como é que a gente tem? Todos os prós do ambiente cloud, eu posso usar a tecnologia que eu quiser, a máquina que eu quiser, alta disponibilidade, segurança, né? Esse mesmo contrato que eu falei, a gente tem. Essa empresa ela é um broker de cloud, então a gente pode também migrar para uma cloud com o auxílio dessa empresa, e ela também tem especialistas com, sem exagero, umas 30 certificações, né? Isso tudo se agregou à nossa equipe. E na cloud a gente pode pagar conforme o uso, né, do recurso, a gente não precisa dimensionar pelo pico. Detalhe, aqui o PJE, nessa HCI que a gente planejou, não está incluso, tá? Para a gente incluir mais o PJE, o custo aumentaria absurdamente, porque a gente tem que medir pelo pico, né? Então, aqui também ficou bem legal esse dimensionamento com a cloud. Contra a cloud, a gente tem que o custo atual do CNJ não é suportado pelo orçamento do TJPI. Não só orçamento, mas a gente tem um limite nesse contrato aqui, que é uma ata de registro de preço,
e a gente não consegue absorver. A nossa equipe não tem expertise também em cloud, né? Bom, é claro, nós resolvemos ir para o ambiente em nuvem. Só que uma característica muito importante do ambiente em nuvem é que a gente tem que consumir ele, a gente tem que pensar ele em utilizar os recursos sob demanda, né? É on demand. Então, a gente teve uma experiência recente, né, que o nosso laboratório de inovação colocou uma máquina que queria rodar IA, então tem GPU, tem uma série de recursos caros. Então, essa máquina, quando colocaram para rodar na nuvem da Microsoft, ela gerou R$3.000 por dia, né? Então, ficou um negócio assim, impraticável, né? Então, se você simplesmente quem acha que é pegar o data center e jogar para a nuvem, né? Como é que chama? Ali, arrebatar o data center, né? Não vai funcionar. Não adianta, vai dar um custo aí excessivo, né? Como aconteceu aqui. Então, on demand, da mesma forma como tem que ser on demand os nossos data centers também físicos, né? Porque, infelizmente, a gente adquiriu uma cultura, depois da virtualização, de que eu posso criar máquina virtual a rodo, como se não fosse acabar nunca o recurso, né? E aí vem que eu não consigo mais rodar os meus sistemas, porque eu tenho um monte de lixo lá no data center, né? Que eu não preciso mais, e aí eu coloco, olha, não está mais dando, o PJE está parando e tudo mais, quando na verdade eu que não fiz o meu trabalho de otimizar o meu data center, né? Na verdade, essa parte de on demand, ela não é só da nuvem, ela é também do data center, que eu preciso estar o tempo todo otimizando, tirando daqui, puxando dali, é para isso que eu sou pago, né? Se não faço isso, eu estou, né, ali deitado em berço esplêndido, né? Então, olha só, quando eu for para a nuvem, essa folga vai acabar, porque o custo de ficar deitado em berço esplêndido na nuvem é muito alto, né? Então, a gente precisa realmente, né, de um recurso aqui que a gente tem, que é o FinOps. O FinOps é um framework que foi criado pelo FinOps Foundation, que está ligado ao Linux Foundation, e que ele significa finanças mais operações, né? Então, a partir do ponto de vista do negócio, ele consegue dimensionar como é que tem que ser os recursos técnicos na nuvem, né? Então, ele tem 3 fases aqui. A primeira fase é informar, onde você levanta toda a situação atual do negócio. Quais são as necessidades de negócio, quais são os valores que você está pagando, quais são os valores que você tem disponível, o orçamento e tudo mais. Na segunda fase, ele vai fazer com que isto aqui que foi levantado seja viável no ambiente de nuvem, ou seja, ele vai otimizar, se aquilo ali está passando do custo que você tinha, ele vai otimizar para que isso caiba dentro do custo. E o terceiro, ele vai botar isso no ar, começar a operar. Mas aí o trabalho não para por aí, não. Você imagina, vai custar 3 milhões aí por ano a minha nuvem. Não, isso daí você vai rezar para custar 3 milhões. Na verdade, você vai suar a camisa para que você fique nesses 3 milhões aí, porque quando você começa a operar, é um stick que puxa daqui e daqui lá. É você colocar recursos, você desligar a máquina, você fazer uma série de coisas para garantir que esse custo seja assegurado, ou que ele seja até menor, né? Agora, o que eu acho interessante do FinOps é que, por exemplo, jogando para a nossa realidade, é você definir que uma semana uma semana de baixas não pode acontecer junto com uma força-tarefa, junto com não sei mais o que, um esforço conjunto, só tudo na mesma semana, porque senão você vai estourar todos os recursos possíveis e imagináveis e no fim do mês a conta vem alta. Então, você também casar o custo da nuvem agora, ele é uma responsabilidade conjunta do negócio como um todo, vejam só, né? Então, assim, não é mais aquele negócio, olha, é o seguinte, eu vou fazer aqui, TI se vira. Não, não é, porque isso aí se vira é caro. Se vira aí é salgado, né? Então, o FinOps, eu estou falando isso, eu estou trazendo da iniciativa privada para cá, para a gente, tá? Na iniciativa privada é exatamente isso que acontece. Eles se programam para que a coisa não negócio, né, porque eles usufruam dos recursos da nuvem, mas de forma sustentável, né? Bom, vamos lá. Descrevendo a nossa jornada de FinOps, né, exatamente nessa migração, como foi que aconteceu? Em agosto de 2023, quando já tinha disponível a empresa, a gente não tinha antes, e por isso a gente travou a migração, a gente não quis migrar, porque a gente não tinha expertise, a gente não ia ser louco de fazer uma migração de PJE, assim, né? Então, lá em agosto a gente já tinha, e aí começou a primeira fase de levantar os custos da nossa nuvem no CNJ, ver o nosso orçamento e tudo mais, né?
E a gente viu que a nossa nuvem estava custando em mais ou menos 3 milhões ano lá no CNJ, mas só que o nosso orçamento era metade disso. E aí a gente precisou entender como é que era esse custo, né? E a gente viu que 92% desse custo se concentrava em máquina, 47%, em database, banco de dados, 29%, e em transferência de dados, 15%. O que significa isso, senhores? Que se a gente atacasse essas 3 barrinhas aí e conseguisse reduzir, a gente conseguiria baixar bastante o custo, né? Então percebam que é diferente você falar, eu gasto 3 milhões por ano. Aí como é que eu posso reduzir? Putz, não sei, dá um desespero, né? Mas quando você começa a ver como é que você está gastando, você pode atacar individualmente essas questões, né? Foi o que a gente fez. Aí o que foi que a gente fez, né? Nós vimos que na nuvem A, eu não vou falar nomes aqui, né, do CNJ lá, nós gastávamos $2.311 por mês, só com recursos computacionais. E numa nuvem B, que a gente foi pesquisar, também não vou falar, depois a gente conversa lá, vendo o jogo, né? Aí eu falo, 273, uma economia de 844%. Né? E assim por diante nos outros, uma economia, no outro recurso lá de database, 351%, no recurso de data transfer, 456%. Né? Então, veja bem, de 3 milhões ano, a gente passou para 1,2 milhões por ano, uma economia de 250%, só que a gente ainda acrescentou coisas dos nossos sonhos, né? Backup off-site, todos esses recursos de segurança que nós não temos lá, e um ambiente de treinamento, além do de produção, homologação e sustentação. Né? Então, a gente ainda vai com um monte de coisa a mais e pagando um valor com uma economia de 250%. Né? Claro, pessoal, lembrando que isso aqui é a nossa previsão. Né? Vamos ter que suar a camisa para manter isso aí. Né? Bom, vamos lá. E aí, a terceira fase, como é que ela acontece conosco? Né? É o PJE nosso rodando na nuvem B. Hoje o PJE já está nessa nuvem B. Ainda não viramos a chave, simplesmente, né? Mas ele já está funcionando. A equipe já testou o 1º grau, o 2º grau, já está funcionando. Passamos para as pessoas do negócio testar. E aí eles vão testar, vão nos dar o ok, e aí a gente vai ter uma virada. Bom, fatores críticos de sucesso para que essa fase de operação aconteça. Né? Veja que nessa fase de operação inicia um ciclo de melhoria contínua. Eu trouxe aqui o ciclo do I2V3, que eu gosto, né? Já está no 4, mas eu acho legal esse ciclo aqui, acho que eles mostram legal isso. Né? Então, é como se fosse um PDCA, né? Aquele informar, otimizar e operar vai ficar acontecendo sempre a partir de agora. Né? Agora vai começar e a gente vai estar sempre otimizando. E os fatores críticos de sucesso é desligar recursos temporariamente. Se eu não preciso de ambiente de treinamento, no dado momento eu desligo, porque eu sou cobrado por tempo de utilização. Né? Acrescentar recursos de forma sazonal, quando eu tiver realmente um pico, aí eu vou lá e acrescento recursos, inclusive de forma preventiva e automatizada. Atingiu 90% dos meus recursos disponíveis, eu vou lá, acrescento automaticamente mais 30%, para que eu não chegue a dentro. Tem que ter essa gerência. Né? A nuvem A, ela só me permite estar fazendo essas modificações aqui dos recursos em combos, ou seja, eu consigo, se eu quero diminuir, eu tenho que diminuir 4 processadores de uma vez. Se eu quero aumentar, eu tenho que aumentar 4 processadores de uma vez. Na nuvem B, eu já consigo diminuir um processador e eu aumentar um processador. Percebam que impacto no custo, né? Isso tem um impacto muito grande no custo. E finalmente, né? E finalmente, o uso dos modelos novos de máquina para reduzir o tempo de utilização. Se surge um modelo novo de máquina mais performático, eu consigo executar aquela tarefa de maneira mais rápida. E aí eu gasto menos tempo usando e eu pago menos. Então é uma forma inteligente. Na nuvem A, as máquinas mais novas custam mais caro. Na nuvem B, a mesma coisa. Né? Então, assim, aí já é mais interessante para a gente também nessa estratégia. Bom, gente, quando é que começa esse jogo? 27/11, daqui a 2 semanas, dia 24, é nosso dia D, que a gente vai virar a chave. Pensamentos positivos e orações de todo mundo aí, que dê tudo certo.